Bom dia. Iremos agora dar início ao nosso webinar Fujitsu Ecom Vault, simplificar o backup com soluções integradas. Neste webinar, iremos partilhar como as appliances integradas podem simplificar as tarefas diárias de backup, proteção de dados nas infraestruturas cloud, arquiteturas scale-out e scale-up e soluções para grandes empresas e mid-market. O nosso apresentador de hoje será Pedro Pinto, que está na Fujitsu desde 2008 como responsável de negócio na área de storage e termos. O Pedro tem uma larga experiência em soluções de data center, tendo trabalhado em projetos para as maiores empresas a nível nacional. Mais uma vez, obrigado a todos por se registarem e assistirem a este webinar. Gostaria ainda de partilhar algumas informações úteis para a nossa sessão de hoje. Podem colocar as vossas questões na secção de chat no painel lateral do webinar. Esta sessão vai ser gravada e partilhada posteriormente via e-mail. Gostaríamos ainda de saber o vosso feedback, pelo que no final iremos partilhar um pequeno questionário que agradecíamos que preenchessem. Iremos agora prosseguir com a nossa sessão com o Pedro Pinto e no final abriremos as linhas para as vossas questões. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Oriana, pela apresentação. Bom dia a todos os participantes, todos os attendees. O meu nome é Pedro Pinto, como já foi referido, portanto, tenho a responsabilidade de todo o negócio de storage da Fujitsu em Portugal, mais recentemente complementado também com as soluções de data center, no que diz respeito à parte de processamento e soluções convergentes, hiperconvergentes, etc., em colaboração com o meu colega Nuno Leonardo. Faço também algum suporte internacional, o que me tem permitido, pelo menos, ter uma visão um bocadinho mais alargada daquilo que é a preocupação dos clientes na gestão da informação, noutras regiões, noutros territórios, e o que posso passar-vos com algum orgulho é que vejo que os clientes e parceiros em Portugal têm uma experiência, uma maturidade tecnológica que não nos envergonha, o que é ótimo. Okay? Pronto, o sessão 2, tal como a Oriana já passou, portanto é explicar um bocadinho como simplificar esta gestão de informação crescente. Portanto, não é surpresa para ninguém que num mundo onde a informação toma cada vez um superior protagonismo, garantir que gerimos esta informação e que não se coloque em risco os negócios por perda de informação é cada vez mais um fator não só crítico, mas de sucesso para o negócio de cada cliente. Há anos atrás era fácil proteger os dados, portanto havia uma solução de backup, tinha um software, corria num servidor, controlava de alguma forma o scheduling ou as tarefas de proteção de dados através de agentes ou diretamente nos clientes e, portanto, funcionava, despejava essa informação num repositório tipicamente único ou eventualmente depois com uma duplicação. Hoje proteger os dados é uma tarefa muito mais complexa que requer níveis de integração muito superiores. Portanto, é isso que nos propomos hoje, é mostrar como é que podemos simplificar esta proteção de informação sem aumentar a complexidade das tarefas de administração. Se este aumento de informação não era já por si só fator de complexidade, aquilo que temos visto é que a distribuição da informação passou a ser muito maior. Portanto, se há uns tempos atrás, há uns anos atrás, 95%, para não dizer volumes maiores de informação que era crítica para proteção, estava centrada nos data centers, hoje os clientes têm evoluído para uma dispersão da informação, portanto não estamos a falar de redução dos dados nesses data centers, o que estamos a dizer é que os clientes hoje têm muito mais informação dispersa desde dispositivos móveis, sejam eles o simples smartphone, o endpoint típico, mas aplicações em cloud, a própria dados de internet que são hoje importantes e necessários proteger por parte das organizações. Portanto, esta dispersão geográfica vem aumentar ainda mais a complexidade porque temos mais tipos de workloads diferentes, portanto, no fundo uma maior, portanto, um maior número de soluções que são precisas proteger e, portanto, o maior número de maturidade tecnológica que a solução de proteção de dados obriga. Portanto,
entender o que é importante por parte dos clientes a proteger passa a ser fundamental. Portanto, os clientes ultimamente, as primeiras fases de projeto, aquilo que eles procuram é precisamente entender que tipo de informação é que têm, que tipo de informação é que devem proteger. Para isso é importante que ferramentas de reporting e de indexação, no fundo de pesquisa dos dados, passam a ser críticos em cada projeto e nas fases iniciais de projetos. Portanto, é fundamental entender que informação, portanto, há muita informação escondida, portanto, hoje existe este chavão dark data, torna-se cada vez mais crítico. Porquê? Porque o facto desta informação estar dark, estar escondida, não desresponsabiliza as organizações e os clientes com a sua existente e a sua proteção. Portanto, é importantíssimo ajudar os clientes a identificar quais são os dados importantes, quais são os dados que são críticos para proteger e que dados é que eventualmente podem ser apagados, porque há dados que podem ser apagados e que simplificam e muito as soluções e a administração destas soluções nos clientes. Portanto, muitos clientes foram aumentando o número de soluções à medida que o negócio foi obrigando a salvaguardar estas informações, a regulamentação, como os GDPRs, etc., vem obrigando os clientes a aumentar o tipo e a forma como protegem, arquivam, indexam, guardam os dados, mas, portanto, aumentar este número de soluções só faz com que a gente aumente a complexidade da administração das mesmas. Portanto, hoje é fácil encontrar clientes com múltiplas soluções de backup e de arquivo, pois cada uma serve um propósito. Portanto, resultado, tem que gerir várias plataformas, tem que ter know-hows em diferentes fabricantes e correlacionar todas estas tarefas de proteção de dados torna-se ainda mais crítico. Se adicionarmos a necessidade de arquivo e cumprimento de regulamentações, estamos perante uma complexidade ainda superior, pois são necessárias muito mais soluções e que nem sempre integram umas com as outras. Peço desculpa que a passagem de slides nem sempre acompanha o ritmo da apresentação. Oriana, peço desculpa e peço desculpa a todos os participantes, mas realmente não consigo passar para o slide seguinte. Perfeito. Ok. Ora, é precisamente neste aumento de complexidade que nós nos centramos e que a Fujitsu, em conjunto com a Commvault, se tem centrado. A Commvault se apresenta uma visão única sobre a gestão da informação, portanto, no fundo, como mostra o slide, seja que tipo de ambiente for, seja que tipo de informação, podemos executar uma tarefa de proteção ou de replicação de arquivo para qualquer dispositivo ou para qualquer localização. Portanto, é possível indexar e compreender toda a informação tratada e criar dashboards e relatórios completos a partir de uma única consola. Portanto, o facto de existir esta única consola é o que nos permite precisamente reduzir a complexidade da solução. Podemos gerar relatórios de chargeback, por exemplo, ou relatórios de cumprimento de SLAs, análise de capacidade para apoio a orçamentos, investimentos, portanto, no fundo, ajudar ao capacity planning por parte dos clientes. Portanto, se virem, e tal como está descrito neste slide, começando de cima para baixo, seja uma tarefa de backup, recuperação, arquivo, replicação, index ou support, ou reporting, nós podemos executar a partir de uma consola única, aplicar-lhe políticas de backup, políticas de segurança, agendamentos, se queremos encriptar, se queremos deduplicar, qual o mídia que queremos gerir. Portanto, tudo isto é feito em consola única para toda a informação dos clientes, independentemente se estamos a falar de ambientes virtuais, físicos, se a aplicação A, B ou C. Portanto, há uma visão integrada sobre tudo o que estamos a
proteger, tudo o que estamos a gerir. Portanto, este termo da proteção de dados, portanto, já é uma expressão mais sexy do que fazer o simples backup, mas hoje em dia já não estamos a falar só de proteger. Hoje em dia, quando implementamos uma solução como esta, o que estamos é ajudar os nossos clientes a gerir a informação que está. Portanto, e essa gestão passa toda porque a primeira tarefa que é feita é precisamente a indexação dos dados dos nossos clientes. Como disse há pouco, portanto, não importa se estamos a falar de um backup ou de reporting, estamos a usar uma única consola. Não importa se falamos de recuperação, é uma única consola. Podemos ter mais do que uma localização para proteger, ou mais do que uma para enviar os dados, continuamos a ter uma única consola. Seja um ambiente virtual, seja um ambiente físico, porque conseguimos, a partir desta solução, fazer a gestão da informação de ambientes virtuais ou ambientes físicos exatamente com as mesmas funcionalidades e a mesma forma de gerir, portanto, com uma única consola. Podemos dizer se queremos políticas de duplicação na source ou no target ou sem qualquer duplicação, continuamos a usar a mesma GUI. Portanto, aqui o objetivo é mostrar que este dashboard não só foi simplificado recentemente, mas que permite uma visão única sobre os dados de que estamos a tratar. E sobre os dados, o que é que queremos fazer sobre eles? Queremos replicá-los? Queremos migrar de um data center físico para um service provider, seja ele qual for, para um serviço de cloud, podemos usar a ferramenta para o fazer. Queremos proteger os nossos dados para a cloud, criar, por exemplo, fazer backup para uma cloud, requer aqui alguns cuidados, porque depois os restores têm a limitação das larguras de banda. Mas ter uma segunda cópia do nosso backup numa cloud pode fazer algum sentido em algumas situações. Ou podemos, por exemplo, querer proteger os dados que estão na cloud. E se queremos proteger os dados que estão na cloud, faz todo o sentido que o façamos ou para a própria cloud ou muitas vezes, e aquilo que temos aconselhado aos nossos clientes, é fazer este backup para as suas próprias instalações. Ao ter um backup, com a solução que estamos a apresentar, não estamos a falar de um backup que tem que ser reposto. Estamos a falar de uma cópia da informação que está a algures. Imaginem um cliente que tem o seu e-mail num servidor de serviço de e-mail, ou num fornecedor de serviço de e-mail. Se eu tiver uma cópia desses mails nas suas próprias instalações, no momento que ele quiser, no minuto que ele quiser, ele pode ativar esses dados e funcionar diretamente a partir da sua infraestrutura. Portanto, garantindo aqui níveis de capacidade negocial e até de satisfação muito, muito superior. Portanto, faz todo o sentido fazê-lo e pode fazê-lo a partir de uma consola única. Posso estar a gerir os meus backups do meu data center físico remoto a partir de um único local. Este é um dos chavões e aquilo que queremos que fixem desta informação é ter uma consola única para a gestão destes dados. Ora, como estamos a falar numa consola única para a gestão de todos o meu ambiente, é importante que eu consiga garantir que tenho uma cobertura de suportabilidade pelo máximo de ambientes possíveis. Ora, este é um dos pontos fortes. Eu convido-vos a aceder a um site público que se chama documentation.commvault.com e neste site público vocês vão encontrar portanto, toda a documentação técnica, como instalar, com os cookbooks de instalação, etc., para todos os ambientes que são suportados e vão ficar, tal como eu fiquei, provavelmente surpreendidos com ambientes que nós por vezes não estamos à espera que sejam certificados e que apareça a documentação de não só o que está suportado, mas como o fazer. Portanto, se, por exemplo, em ambientes virtuais é fácil encontrar alguns fabricantes que têm suporte VMware, Hyper-V, mas depois quando
começamos a ir para soluções de OpenStack, de KVM, etc., começam a existir fortes limitações. Ora, a Commvault é muito forte em suportar todos estes ambientes, falo há bastante tempo, portanto não é algo novo. Quando vamos para as aplicações, tudo o que são aplicações Microsoft, Oracle, IBMs, DB2, SAPs, etc. Sapana, e não quero estar aqui a cometer nenhum erro, mas eu creio que a primeira solução que suportou a Sapana, em termos de proteção de dados, foi precisamente a Commvault. Okay? Mas depois podemos ir para a integração com snapshots dos sistemas de armazenamento que estão nos clientes. Ora, podemos facilmente executar o snapshot a partir do storage, portanto, usando a funcionalidade do próprio storage, independentemente se estamos a falar de um storage Fujitsu, Hitachi, HP ou o que seja. A única diferença é que esse snapshot executado nos storage é também indexado na ferramenta Commvault, a partir da consola. Portanto, deixa de haver necessidade de criar scripts de snapshot e passamos a ter o controle dos dados. O que é que isto quer dizer? Que eu posso fazer um restore granular, seja de uma tabela, de um fecheiro, de um attachment, de um e-mail, a partir de um snapshot executado num storage. Portanto, ele é um ponto de recuperação imediato, mas de forma granular, nos meus dados. E depois, e hoje já não é novidade, podemos ter também o controle para ambientes de Big Data, por exemplo, com suporte total de Hadoop ou de GPFS associados, e por último, mas se calhar não menos importante, o suporte dos principais serviços providers de serviços de cloud. Portanto, há uma integração total, eu consigo proteger os meus dados de e para a cloud. Portanto, consigo não só proteger, como apoiar os clientes nessa migração. Portanto, um cliente que tenha a ferramenta Commvault consegue dizer, eu agora quero replicar esta aplicação que está no meu data center físico para um servidor da Amazon, da Microsoft, o que seja. Depois de classificar e ajudar os clientes a identificar que informação é que é necessária proteger, portanto, criar um plano adequado para a recuperação em caso de desastre, portanto, criar estes planos de recuperação é fundamental. Definir o RPO adequado, portanto, o RPO, como todos sabem, portanto, a quantidade máxima de dados que nos permitimos perder em caso de haver um problema, definir o RTO, portanto, o RTO, quanto tempo é que podemos esperar até os dados estarem novamente disponíveis, definir as políticas de retenção da informação. Então, a partir daí, temos que dimensionar a infraestrutura de suporte à nossa solução de proteção de dados. Nesta definição, portanto, neste dimensionamento desta infraestrutura, temos dois caminhos. Portanto, o caminho clássico, este slide aparece aqui como Bring Your Own Solutions, é mais conhecido quando falamos em data centers pelo Do It Yourself. Portanto, podemos ter essa tendência de ter o Do It Yourself ou, e aquilo que nos propomos apoiar, é o formato appliance. Portanto, dimensionar estas appliances necessárias para não só processar, mas gerir, portanto, todo o repositório necessário para garantir esta proteção da informação. E, portanto, é aqui que começa portanto, esta relação com a Fujitsu, desde 2011 que tem início, e se no início, portanto, a Fujitsu funcionou como um reseller de Commvault, rapidamente percebeu os benefícios da aliança tecnológica e que passou a disponibilizar algumas das funcionalidades que estão integradas no produto Commvault diretamente a partir dos nossos produtos internos. O primeiro exemplo foi este Eternos Snapshot Manager, portanto, eu falei-vos há pouco da capacidade de executar a partir da consola snapshots nos sistemas de storage, independentemente da sua marca, nos clientes que tenham um Eternos DX, mesmo que não tenham Commvault, têm a possibilidade de executar esse snapshot
e essa indexação da informação direta. Portanto, esse vem integrado, nós chamamos de Eternos Snapshot Manager, e utiliza a funcionalidade ou equivalente ao IntelliSnap da Commvault. Em 2014 iniciamos então esta cooperação, portanto houve um trabalho conjunto das duas entidades para disponibilizar uma appliance integrada para correr as soluções Commvault com hardware Fujitsu. Em 2017, uma vez que portanto, o conceito de appliance tem vindo a ganhar muita atração no mercado e porque a Fujitsu não está presente em todos os países, decidimos, em conjunto com a Commvault, criar uma appliance que fosse uma appliance com o brand Commvault. Portanto, idêntico, mas o brand muda para o brand do fabricante. Chamámos-lhe Hyperscale, e neste caso porque tem um software adicional, uma feature adicional que se chama Hyperscale e que vem disponível imediatamente. Esta funcionalidade também é possível correr nas appliances que têm o brand Fujitsu, portanto não há qualquer limitação para tal. No caso das appliances com o brand Commvault, o Hyperscale vem nativamente. E mais recentemente, portanto, foi alargada esta cooperação para todos os tópicos do ano que acabou de terminar, no que diz respeito à gestão da informação entre portanto, os data centers e a cloud, portanto, no fundo, garantir esta gestão híbrida da infraestrutura. Ora, voltando à appliance, o que é que as distingue dos repositórios, portanto, apenas dos dispositivos de repositório de informação. Portanto, como podem ver, a Fujitsu tem desde o Eternos CS800, mais à esquerda, o CS8000. O que é que são? Este CS800 é apenas um repositório que pode ter ou não de duplicação por hardware, portanto, interfaces VTL ou NAS, mas servem apenas como repositório dos diversos softwares de backup e ou arquivo. O CS8000 é algo um bocadinho diferente, para além de ser um repositório, que o é, comum também para funcionar com todos os softwares de backup e de arquivo, acumula algumas funcionalidades de gestão, de tierização de informação. Eu posso definir diferentes tipos, diferentes níveis de serviço do meu repositório de acordo com a função a que ele está a fazer. Se eu estou a fazer um backup de uma base de dados Oracle com 100 teras, eu vou precisar de um dispositivo diferente do que se estiver a fazer um backup de um e-mail ou um arquivo de fecheiros. Portanto, este CS8000 permite uma abstração dos nossos repositórios e uma gestão independente de acordo com o nível de serviço que estamos a propor. Estamos a falar de um equipamento que cresce até aos muitos petabytes de informação, mas mais do que os petabytes de informação, com throughputs garantidos e sustainable, estáveis de milhares e milhares de megabytes por segundo. Portanto, estamos a falar hoje facilmente em valores de 150 megabytes por segundo sustained, mas rapidamente estes valores vão evoluir, uma vez que a tecnologia flash vai ser também aplicada aos ambientes de proteção de dados rapidamente. Voltando ao tema, o Eternos CS200 é a nossa appliance integrada com o Commvault. Portanto, appliance integrada quer dizer que eu tenho a capacidade de gerir as licenças, gerir o software, ter o software ou consola de gestão, garantir o processamento para essas tarefas e garantir a gestão dos repositórios. Portanto, seja esse repositório integrado no próprio CS200, que é possível, ou então o envio dos dados para um CS8000, para um CS800, uma tape ou para um repositório de cloud, como já falámos há pouco. Porquê é que estas appliances integradas têm vindo a ganhar muita atração? Porque o do-it-yourself obrigava a um esforço por parte do cliente, e vejam este tempo de produção que é total responsabilidade do cliente ou do parceiro que está afeto, em que desde o desenho, desde a integração aos testes, à validação se os firmwares das placas estão de acordo com o software, com os sistemas operativos que vão correr, etc., e que a qualquer momento pode haver alguma alteração. Portanto, este tempo de produção é alterado para uma responsabilidade do fornecedor, portanto,
do Vendor Lab, como aparece aqui ao meio do slide. O Vendor Lab é o responsável por pré-desenhar, garantir a integração, validar se a arquitetura está adequada e, quando o cliente adquire, o tempo de produção é apenas o deployment. Portanto, o risco é praticamente nulo, porque todo o trabalho está feito em casa. Os sistemas vêm pré-configurados, portanto, até chegar, portanto, ativar e parametrizar e não, portanto, toda a validação de hardware. Portanto, é muito mais rápido de implementar, muito menos recursos, um único ponto de contacto para hardware e software. Ora, falei no início desta sessão que estamos a aumentar muito a complexidade e a quantidade, o tipo de dados, o tipo de localizações onde estamos a proteger, para passar a ter aqui vários pontos de contratos de manutenção, passa a ser muito crítico, porque rapidamente, em caso de problemas, estamos a passar as responsabilidades de uns para os outros. Portanto, todos vocês já passaram por isso e sabem que não é difícil, em caso de problema, o fornecedor de software dizer que é um problema no hardware e que provavelmente existe, ou não, e o do hardware diz que é no software, e pronto, e garantir este ponto único de contacto passa a ser cada vez mais avaliado e mais valorizado por parte dos clientes, e portanto eles deixaram de querer preocupar-se com esta camada intermédia de arquitetura de suporte a este tipo de soluções. Portanto, isto o que é que faz? Faz com que o cliente então peça, eu tenho estes dados para proteger, digam quais são os requisitos em termos de processamento, em termos de armazenamento, em termos de redes, etc. Portanto, e é aqui que entram as appliances integradas. No caso da Fujitsu com a Commvault, começamos em appliances muito simples, chamados Economic Model, e este Economic Model começa, por exemplo, com 8 terabytes simples de repositório. Estas capacidades que estão a ver são sempre capacidades antes de fatores de compressão ou de duplicação. Portanto, estas appliances podem depois ir crescendo, portanto, os modelos Flex vão de 16 a 32, etc., e vão hoje facilmente até aos 144 teras. Mas temos a capacidade não só de scale out, portanto, colocar outras appliances, como viram atrás, escrever em repositórios superiores. Temos vários clientes cá em Portugal que têm unidades com petabytes que estão a ser escritas por múltiplas appliances de gestão desses próprios repositórios e desses próprios mídias. Estas appliances podem ter dois modelos de licenciamento, portanto, o modelo de licenciamento back-end, este back-end license ou back-end terabyte license, o que diz é, eu tenho uma appliance, esta appliance tem 10 terabytes, tudo o que for possível lá colocar dentro, portanto, está licenciado. É um tipo de licenciamento. Não é de todo mais comum, não é de todo aquele que tipicamente acaba por se ajustar. Depois existe o modelo unlicensed, portanto, a appliance vem pré-instalada, mas sem um licenciamento fixo associado. Portanto, é preciso depois pedir, portanto, definir qual é que é a configuração de licenciamento de software e aplicá-lo diretamente na appliance. Este licenciamento, portanto, adicional, portanto, no caso de selecionarmos os modelos unlicensed, tem, portanto, todas as funcionalidades de backup, arquivo, IntelliSnap, replicações, como falámos há pouco, gestão de tapes, clouds, etc. E existe no modelo capacidade, ou FAT, o FAT corresponde a Front-End Terabyte. Front-End Terabyte não é nada mais, nada menos do que o tamanho do meu full backup. Qual é que é o full backup da informação que eu preciso proteger. E depois existe também o modelo de instância, seja essa instância virtual ou física. No caso de ser virtual, estamos a falar de VMs ou sockets, que suportam a minha infraestrutura de virtualização. No caso de ser instâncias físicas, é quantas bases de dados, quantos sistemas, quantos clientes, no fundo, estamos a proteger. No caso de querermos, portanto, proteger também a informação dos nossos users, seja eles através das mailboxes, seja eles através de dispositivos remotos, então precisamos de ter uma licença por cada utilizador. E depois adicionar, portanto, este
estes módulos adicionais de gestão de migração, apoio à migração, por exemplo, entre clouds, com o Orchestrate, ou no caso de cumprimento de regulamentações, como o GDPR. O GDPR é apenas uma dessas regulamentações que é necessário cumprir hoje em dia, então existem os módulos da Commvault Activate. Porquê Commvault? Portanto, por tudo aquilo que já vimos falando até agora, uma única plataforma de software para a gestão, seja ele de um backup, de um arquivo, de uma cópia, de uma migração. Toda esta gestão passa a ser única. Passamos a gerir um único repositório. Este único repositório é o repositório virtual que o Commvault vê. Portanto, independentemente se estamos a falar de um disco que está dentro da appliance, de um disco externo onde a appliance escreve, de uma área de cloud, para nós, vamos lhe chamar um virtual content, em que é gerido de forma única a partir da consola. Vamos ter o GUI simplificado, que mostrei anteriormente, uma total integração com ambientes de cloud, total. E não é seguramente este o fator de decisão, mas apoia muitas vezes a confortar os clientes para a sua escolha. A Commvault é a líder destacada, portanto, e se há muitas áreas onde, por vezes, cada fabricante apresenta a sua perspectiva de liderança no que diz respeito aos backups de informação, à proteção da informação, os últimos 6 anos são claramente liderados, seja em visão, seja em capacidade de execução, pela Commvault. Estamos a falar de 6 anos consecutivos, o que mostra que portanto, há uma consistência na satisfação dos clientes, e esta satisfação eu estou aqui a referir porque, como sabem, portanto, os quadrantes mágicos da Gartner são feitos através de inquéritos de satisfação a clientes. Olha, já há algum tempo. Ok. Em termos de posicionamento, em termos de como levar então o Commvault e a Fujitsu, neste caso, ao mercado, obriga-nos imediatamente a ter que mudar aqui alguns mindsets. Portanto, desde há muito tempo, em Portugal temos uma base instalada gigante, portanto, felizmente, em conjunto com os nossos parceiros e graças à confiança que os clientes têm tido na Fujitsu, temos aumentado muito a base instalada Fujitsu Commvault em Portugal, mas a primeira reação, aquela que temos que sempre combater, é que o Commvault é ótimo, é fantástico, é realmente um produto fora de série, mas que é muito, muito caro. Eu confesso-vos que tenho alguma dificuldade em entender como é que os clientes alguma vez escolhem algo que tenha um custo muito, muito elevado. Todas as soluções só são vendidas por uma única forma. Se mostrarmos ao cliente que conseguimos poupar, portanto, na sua operação. Portanto, o Commvault não é uma exceção. Temos conseguido ao longo do tempo mostrar que isto é apenas um mito e que, feito o correto dimensionamento, analisado exatamente as funcionalidades que queremos, que não é de todo um produto caro e que, bem pelo contrário, permite poupanças muito grandes em outras áreas. Portanto, este é o primeiro. Isto não é mais do que este competitive FUD, e peço desculpa por esta expressão mais internacional, portanto, todos já devem ter ouvido falar, criação de fear, incerteza, dúvida sobre um produto, é uma ferramenta de marketing, não é muito aceite na Europa, não é de todo aceite sequer, ou não é sequer visto como ético se formos mais para o Oriente, um país onde a Fujitsu tem a sua origem, mas é uma ferramenta de marketing pura e aceite. Se forem à internet vão encontrar imensos exemplos disso, aceite em mercados americanos. Portanto, é normal que alguns fabricantes, e que estamos a falar nas áreas da IT, portanto, fabricantes americanos são muitos, que utilizem estas ferramentas de marketing para criar aqui este medo, esta incerteza e estas dúvidas à volta das soluções. Portanto, a primeira coisa que vos peço é realmente quebrar esta barreira de que a solução é ótima, mas que é muito cara. Testem-nos.
Em termos de pricing, nós temos realmente conhecimento e capacidade, portanto pedimos aos nossos parceiros que falem connosco sobre isso, porque temos realmente a capacidade de compreender as diferenças de preços dos vários fabricantes. Esta sessão tem também clientes e, portanto, como tal, não vamos entrar nesse detalhe. Quais são as metodologias de venda que utilizamos? Tipicamente, dividimos em cinco partes, uma parte de análise, outra da discussão de quais são os pain points que os clientes e parceiros identificam para um determinado projeto, como é que nos propomos a resolver esses pain points, como desenhar, como dimensionar e depois a parte final, portanto a parte da proposta. Nesta parte de análise inicial, e este é apenas um exemplo de uma metodologia de criar um whiteboard, portanto aqui há imensos, no fundo é identificar todo o ambiente, portanto desde a informação, desde as localizações, portanto, no fundo, toda a arquitetura que vamos ter que trabalhar. E depois de termos este levantamento, então passar às fases seguintes, que é identificar quais são as áreas críticas, quais são os complementos a esta proteção de informação que vamos querer cobrir com a solução, sejam elas porque os DevOps hoje em dia estão a pressionar, querem ter outro tipo de autonomia, outro tipo de integração, seja porque o cliente adotou uma estratégia de hiperconvergência numa área ou outra e que tem que ter obrigatoriamente esse suporte, quais a estratégia de cloud do próprio cliente, se há ou não Office 365, um cliente que tenha Office 365 é um cliente ótimo para complementarmos esse serviço e para darmos segurança ao serviço que foi adquirido. Regulamentação, portanto, mais uma vez chama a atenção que aqui está apenas definido GDPR, mas há muito mais regulamentação do que o GDPR e que é preciso garantir esse cumprimento e nós podemos ajudar muito os clientes nessa área. Se queremos ou não criar uma abordagem de silos, ok? Ou se o cliente tem essa abordagem de silos como algo que quer resolver, até aos ransomwares. Ransomware, portanto, a solução Fujitsu Commvault não é um anti-ransomware, não vai proteger nenhum cliente de ser atacado por ransomware. O que vamos sim é apoiar o cliente a identificá-lo antes dele atacar. E, portanto, este é um ponto-chave e depois podemos, com algum detalhe, explicar como fazer. Quando passamos para a parte de desenho, então temos já uma visão global daquilo que queremos propor em termos de quais são as aplicações, quais são os sites, as localizações, o que é necessário em termos de capacidade, se queremos ter uma política de complemento de tape ou não, quais portanto, as regulamentações que queremos cumprir, etc. Portanto, e é a partir deste desenho que então partimos para um sizing. Portanto, no fundo, vocês têm disponível no nosso CPP um sizing que, colocando por tipo de ambientes, quais os volumes que têm, quais as políticas de crescimento, ou quais os crescimentos esperados, as políticas de retenção, etc., vai permitir dizer, de uma forma muito assertiva, quais é que são as licenças necessárias para colmatar este serviço, quais são as capacidades necessárias em termos de processamento e repositório de dados, quais são as tendências de crescimento, quando é que os clientes vão ter que ter novos investimentos, portanto apoiar também essa previsibilidade de investimento futura. E no final, portanto, ter um pricing. Portanto, no pricing, o que é que estamos a falar? Do hardware necessário, do software necessário, os contratos de manutenção dependendo do período de manutenção que os clientes peçam e os serviços de instalação, de integração, que são fundamentais nestes projetos de proteção de dados, este apoio inicial, esta integração inicial, este tuning, a otimização de processos é algo que pedimos muito encarecidamente a todos os nossos parceiros e clientes que tenham em consideração, porque é aquilo que pode transformar uma implementação simples numa implementação que dure mais tempo do que aquilo que estava previsto. É fundamental. Mostrar apenas alguns exemplos, podia dar exemplos de Portugal, como digo, em Portugal existem muitos referências. Estas são referências de um colega que a partir de Luxemburgo, portanto são casos Fujitsu.
um caso da área de finance, portanto, da área da banca. Portanto, é um service provider para esta área, tem uma política de dual site, ambientes virtuais, físicos, etc. Portanto, o que é que já era um cliente Fujitsu também, okay? E tinha um mix de software, de 2 softwares, neste caso. O que é que nos pediu? Portanto, considerar, não gostavam de manter múltiplos tools, querem ter, portanto, é uma diversidade de repositórios, portanto, esta diversidade era para eles difícil de gerir, mas gostariam de perceber como é que poderíamos facilitar esta tarefa. Gostavam de gerir os mails de uma forma mais compliant com as regulamentações, portanto, no fundo, ter um controle total sobre até o attachment dos e-mails. Portanto, é importante hoje em dia as organizações conseguirem garantir que têm o controle e que conseguem pesquisar os dados que estão dentro dos e-mails dos seus colaboradores. O que é que surgiu? Portanto, um período de venda que não é propriamente baixo, são cerca de 3 meses, uma appliance integrada, os serviços de instalação, foi rápido. O que é que o cliente nos disse que escolheu? Porquê? Pela relação Fujitsu Commvault, pela abordagem em termos de appliance, para simplificar o processo de manutenção. O Dedupe Sizing Tool que nós lhe apresentámos foi muito assertivo, portanto, e isso também foi um fator de decisão. Esta questão de termos uma ferramenta única, uma única consola, foi altamente valorizado por parte deste cliente. Outro cliente na área de retalho, muito parecido também, era uma nova conta para a Fujitsu, e havia aqui alguma frustração na capacidade de criação de tapes para offsite. Portanto, quais eram os pain points? O suporte local, portanto, o custo por parte do anterior fabricante, esta criação que era mandatória por termos por estratégia interna, mas que era difícil de implementar, e, portanto, constantemente recorrerem a novos requisitos. Sempre que aparecia qualquer coisa nova, haveriam novos requisitos colocados em cima da mesa. Novamente, um período de venda muito idêntico. Neste caso, se foram 2 appliances, escolheu-se um tipo de licenciamento por front-end, porque por vezes é mais vantajoso. Se o cliente tiver não muita informação, mas tiver mais servidores, então importa licenciarmos o full backup e não a quantidade de clientes ou de recursos. O que é que o cliente disse? Escolheu porque, outra vez, esta relação Fujitsu Commvault, o conceito de appliances, portanto, começa a haver aqui um padrão na forma dos clientes gostarem da abordagem de soluções de proteção de dados, o sizing de Dedupe, saberem exatamente no futuro quando eu crescer, o que é que eu vou precisar. Portanto, eles rapidamente perceberam qual a modularidade da solução. O modelo de pricing é muito transparente e a gestão desta migração da informação foi também um fator importante para a decisão. Um terceiro caso, uma entidade pública, e em Portugal o setor público é realmente um dos setores onde temos uma maior penetração desta solução. Temos inúmeros clientes, estamos a falar de várias dezenas de clientes em Portugal do setor público que utilizam a solução Fujitsu Commvault. Neste caso tinham uma panóplia de aplicações grandes. Era também uma nova conta para a Fujitsu. A Fujitsu foi a primeira vez que fez uma abordagem a esta entidade portanto, com uma lead conjunta a partir da Commvault. Portanto, o cliente apresentou uma metodologia de RFP fixa, portanto, é um concurso público, como é lógico, onde havia uma resposta obrigatória a uma matriz, onde havia uma otimização de licenciamento que tinha que ser garantida, onde tínhamos que apresentar um sizing que tinha que ser fixo, portanto o cliente pediu para este RFP este sizing de informação e, portanto, se for preciso mais ou menos hardware no futuro, portanto o cliente queria se proteger dessas necessidades. Portanto, obrigava aqui a um maior conservadorismo por parte dos proponentes e
quis este cliente linkar um RFP de storage e backup em conjunto. Portanto, novamente, e aqui talvez por ser um concurso público, este ciclo de venda foi inferior. Quando os projetos têm esta maior complexidade, tipicamente o ciclo de venda acaba por ser superior aos 3 meses. Portanto, temos 2 appliances, 2 livrarias e os serviços de instalação. Segundo o cliente, foi as reuniões mais rápidas, portanto foram muito assertivas, de novo, a confiança que foi passada, a funcionalidade da solução como Vault, conceito de appliance, este conceito de tool única acabou por ser muito importante no momento da escolha por parte do cliente. Portanto, em termos de configuração, temos 2 abordagens. Uma, appliance integrada com o back-end Terabyte, obriga a que o registro da oportunidade seja feita, que seja feito o sizing, a configuração em System Architect e o pedido da proposta, portanto, da quote oficial. Se estivermos a falar em appliances não licenciadas, temos que pedir, portanto, o sizing dessa appliance não licenciada, definir qual a configuração de software, registar esta oportunidade junto da Fujitsu e como Vault, e a seguir, portanto, juntar o sizing também do software, fazer a configuração em System Architect e apresentar. Portanto, estes são os passos de configuração e de pedido de codes. No System Architect aparecem então as appliances não licenciadas ou licenciadas por back-end Terabyte. Okay? Portanto, e vão ver uma diferença de preço muito grande entre elas, que é precisamente o custo do software. No caso de BET, é um custo um bocadinho superior porque aloja realmente um número ilimitado de clientes. Portanto, façam os 2 exercícios, trabalhem os 2 exercícios, porque por vezes temos que encontrar qual o modelo de licenciamento que mais se ajusta. Chamo aqui a atenção para novos upgrades, portanto, novos aumentos de capacidade destas appliances, que vão, por exemplo, à introdução dos discos SSD. Nunca esquecer qual a manutenção que queremos colocar nos nossos projetos, portanto, definir não só o tempo, mas o SLA que nos queremos propor, e depois, não menos importante, portanto, garantir que temos as acreditações, o conhecimento, temos as certificações para ter o máximo de competitividade na colocação e na entrega das soluções ao mercado. Portanto, em conclusão, podemos chamar esta solução integrada de hardware e software um IS Product. Um IS Product é raro. Portanto, em Portugal, como já disse a muitos de vocês, nunca nos apareceu uma solução ou um ambiente que não fosse suportado. Portanto, temos sempre a garantia de que podemos cobrir essa área. Não é sempre, portanto, há de aparecer seguramente um ambiente, alguns que não é suportado, mas até hoje tem sido um IS Product. É válido para qualquer tamanho de qualquer cliente. Há sempre um modelo de licenciamento que se ajusta e que se adequa. Realmente temos é uma solução enterprise, mas que, se escolhermos o licenciamento correto, podemos ter um posicionamento em ambientes de menor dimensão, de uma forma muito concorrencial. E depois chegar mais do que esta gestão da informação, mais do que estes backups, através de disponibilizar hoje funcionalidades e apoiar o cliente em alguns das dores sentidas na gestão dos dados quando estamos a falar em regulamentações ou apoio às migrações, etc. Portanto, no fundo, apoiamos o cliente desde a primeira identificação até ao fecho até à entrega da solução. Esta é a única forma de criar esta confiança com o cliente, é apoiá-lo em todos estes ciclos de venda. E é tudo. Agradeço. Muito obrigado a todos. Vamos agora ter uma fase de questões. Estejam totalmente à vontade de colocar qualquer questão. Obrigada, Pedro. Caros parceiros, podem agora colocar as vossas questões na secção do chat no painel do webinar. Pedro, entretanto, já temos aqui algumas questões que foram surgindo. Os serviços profissionais de implementação têm de ser obrigatoriamente feitos pela Fujitsu?
A Fujitsu tem internamente, portanto, pessoas certificadas e que podem fazer esta implementação, mas temos já alguns parceiros que também fizeram essas certificações e que se habilitaram a implementar. Portanto, nós promovemos, portanto, temos, caso o parceiro não tenha esse know-how e esses recursos, mas promovemos sempre o parceiro a estar habilitado a implementar. E porquê? Porque é esse aumento de valor que vai mostrar aos clientes realmente não só o porquê do parceiro estar ali, mas é o parceiro que tem o conhecimento muitas vezes de realidade do cliente que nós não temos. E esse conhecimento do dia a dia permite implementações muito mais simples, com um valor acrescentado superior. Portanto, não é só a Fujitsu, o parceiro pode certificar-se, deve certificar-se e nós promovemos que o faça para entregar as soluções com maior conhecimento. Se for necessário fazer uma demonstração em cliente, é possível? Sim, totalmente possível. Portanto, na Fujitsu nós designamos por Not for Resale License, isto é pouco relevante, mas há uma licença de demonstração que é válida sem limite de funcionalidades durante, se não estou em erro, 45 dias. Tenho medo de estar aqui a cometer algum erro, mas se não for 45 é 30, se não for 30 é 60, há de andar por aí. Existe o software, nós temos algum hardware disponível, sempre que é necessário. Portanto, é possível fazer essa demonstração aos clientes. É uma ferramenta de venda ótima, porque tudo aquilo que dizemos em slide, por vezes, é muito bonito. Aqui mostramos como é que a solução funciona. Vamos aguardar a ver se nos surgem mais algumas questões. Pedro, qual é tipicamente o prazo de entrega das appliances? A Fujitsu criou uma parceria com o nosso distribuidor, com a JP Sakoto, onde temos algum estoque local. Portanto, todos os sistemas de storage, pelo menos de dimensão mais reduzida, as unidades high-end não fazem parte deste protocolo, mas as unidades entry-level temos a capacidade de assemblagem local, portanto, assembla em Portugal, validado pela fábrica, e esta capacidade de assemblagem local permite-nos uma entrega em cerca de 48 horas. Portanto, se a appliance estiver em estoque local, são cerca de 48 horas para a entrega em qualquer ponto do país. Se não tivermos local, são os tempos de entrega de fábrica tradicionais, entre as 3 e as 5 semanas, dependendo do período do ano. Temos aqui uma outra questão. Esta apresentação irá ficar disponível. Se não te importas, Pedro, eu posso responder a esta. Sim, após este webinar irão receber toda a gravação onde estará toda esta apresentação do Pedro e inclusive os slides. Vamos aqui aguardar um pouco a ver se nos surgem mais algumas questões. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão para o Pedro responder. Se não existem mais questões, Pedro, penso que poderemos terminar aqui a nossa sessão. Oriana, já agora só deixar a nota que, portanto, o meu e-mail é pedro.pinto@ts.fujitsu.com e podem enviar as dúvidas por mail em qualquer altura. Muito obrigado, Pedro, e muito obrigado a todos os participantes. Como referido, irão receber a gravação após este webinar e assim que a mesma sessão for terminada, irão receber também o nosso pequeno questionário de feedback que agradecemos que preenchessem. Obrigado a todos e continuação de um bom dia.